Cá estamos, vamos ver quem chega hoje para a gente conversar um pouco mais sobre o processo que estamos vivendo. Uma semana que mescla chuva e sol e a gente está vivendo o imprevisível, né? Que já faz parte da nossa vida. Então agora vamos aguardar quem vai chegando, quem vem vindo, para a gente poder aprofundar nesse encontro da live de hoje sobre esse tema de voltar-se para dentro para renascer para o mundo. E assim vamos somando, as pessoas vão chegando. E assim vamos tendo a oportunidade de refletir um pouco, né, sobre esse processo que eu já comecei a semana passada, numa outra imagem, numa imagem do feminino, né, com aquelas raízes dentro de uma esfera. E falando do feminino que precisa renascer em conexão com a terra. Bem-vindas, olá minhas queridas, né? Então hoje assim vamos seguir um passo a mais sobre aquilo que conversamos na semana passada. E na semana passada eu convidei vocês a se darem conta do momento que a gente está voltado para dentro, né? Precisando estar dentro, né? De um espaço fechado, né? Aquele útero, o lar, ou o espaço que a gente se encontra tendo que viver as nossas experiências transformadoras. E nessa vez, a imagem que eu coloquei, novamente há uma esfera, mas há uma luz interior. Portanto, né, nós precisamos nos ancorar nessa luz interior, porque senão essa viagem fica muito complicada, muito pesada. Né? Eu sinto pelas pessoas que estejam passando por situações muito complicadas, muito difíceis, sejam de saúde, sejam de perdas, né? Sejam de situações financeiras, de trabalho. Realmente todos estamos passando por alguma circunstância complicada nessa travessia que eu poderia definir como uma noite escura da alma, noite escura da alma da humanidade, onde somos convidados para olhar o que fizemos conosco, o que fizemos com os outros, o que fizemos no nosso entorno. De que maneira nós realmente fomos pessoas, criaturas divinas na Terra, vamos dizer, porque a gente vem de uma longa jornada, se nós olharmos com muita competitividade, com muita dificuldade de somar, muitas situações de inveja, de querer o que o outro vive e não conseguir viver aquilo, os ressentimentos, as mágoas, porque os outros não se dão conta do que nós precisamos e a gente espera que eles tenham uma bola de cristal para descobrir o que estamos precisando para nos acolher, a dificuldade de comunicação, dentro da família, dentro dos relacionamentos, dentro do trabalho e entre os países, né? Se nós olharmos, é tudo num processo de tomada de consciência de como as relações são complicadas, como as convivências são complicadas, porque a gente não aprendeu. Nós chegamos na Terra e não aprendemos que o ensinamento aqui é aprender
a se relacionar. Em primeiro lugar, né, a gente tem que aprender a se relacionar aqui conosco, né? Porque realmente eu só vou poder me relacionar bem com os outros depois que eu fiz as pazes comigo. Não adianta eu querer alinhavar e achar que vai dar tudo legal com as outras pessoas se eu não me relaciono bem comigo. E nós, vamos dizer, no grupo das mulheres, nós somos muito educadas a primeiro atender os outros. E a gente não se dá conta que o prazo dessa tarefa já terminou, faz tempo. E conforme a nossa idade, porque se nós temos bebês, se temos crianças muito pequenas, claro, a prioridade vai ser acompanhar esses seres tão frágeis e vulneráveis que nesse mês de outubro a gente celebra, para lembrar que a gente tem que celebrar o ano inteiro. Eles precisam de carinho, eles precisam de colo, eles precisam de tempo para brincar, tempo para ouvir, que de uma certa forma, magicamente, toda essa pandemia possibilitou que isso acontecesse, né? Que as pessoas estivessem em casa com os filhos e se deparassem com uma situação nova, né? Que nossas avós, né, bisavós, tataravós viveram, tinham os filhos em casa, né? Minha mãe passou por isso também, porque ela não trabalhou. Então, ela era a do lar, né? Então, é os filhos em volta. E aí, o cuidado que se tem que ter para escutar, para acompanhar na tarefa, o tempo para brincar, o tempo para fofar, o tempo de dar firmeza, né? De pôr os limites, dizer isso não, por isso, isso. Nós tivemos todas essas experiências na vida com nossos, né, ancestrais. E aí, este ano, acontece isso de todo mundo ter que ficar dentro de casa, os casais novos com filhos tendo o desafio de ter que administrar a profissão, trabalho, criança, casa, tudo isso, que eu brinco muitas vezes. Se a gente reporta, né? Eu já tenho 69 anos, né? Então, quando eu reporto a minha vida, eu me lembro de épocas que eu fazia tudo isso. Bem, éramos jovens, né? Então a gente consegue administrar tudo, mas quando a gente chega na maturidade, né? Aí é fantástico, porque aí nós podemos rever tudo isso e podermos olhar para nós, para cuidarmos de nós. Então, cada fase da vida é um ciclo, é a concepção de um nível de consciência. Então, cada nível de consciência, ele vai nos ensinar algo. Então, em dado momento, nós vamos ficar desconfortáveis porque não dá para permanecer naquele contexto. Então, hoje em dia, como eu estava dizendo, fantástico, porque esses jovens casais tiveram experiências que talvez algumas de vocês que estão me ouvindo, tivemos momentos assim, de uma hora para outra, que você não tem quem te auxilie em casa, você não tem familiar perto, eu realmente não tenho ninguém aqui no Rio Grande do Sul. Então, tudo a gente tem que resolver, né? Não há para ficar esperando uma fada madrinha que venha nos socorrer. Nós temos que dar um jeito para resolver as coisas. E esses casais novos, eles estão lidando com esse contexto e podendo dar uma atenção a essas crianças que elas tinham perdido essa atenção. E infelizmente elas estavam mais no celular, nos aplicativos, do que na convivência com os pais, porque os pais também estavam nos aplicativos. E se nós olharmos isso, bem, esse avanço tecnológico foi fantástico, mas 2019 eu acho que foi o limite dessa falta de convivência, porque com a pandemia tudo teve que mudar, principalmente nesse aspecto. Então, toda essa mudança, ter que trabalhar em casa, outras pessoas que perderam o emprego, a dificuldade de ir para o trabalho,
ter que criar nova atividade profissional, isso gerou muito estresse. Em decorrência disso, né, há problemas de saúde, né, as pessoas passaram a se estressar, e em decorrência desse estresse, acabamos somatizando e temos, né, a situação de problemas graves de doença. Né? E isto nos leva a ter que refletir toda essa crise desse ano, a refletir antes de planejar um novo, né, um novo caminho. Eu preciso refletir como eu vivi até aqui. Olha que nós entramos em outubro, né? Já é o 10º mês. Né? Uma criança, ela nasce no 9º mês, tá, gente? Nós não podemos prorrogar muito o nosso parto de consciência, porque senão nós vamos perder a onda da transformação. Então é um momento assim de parar e refletir como a gente levou esse ano. Que situações eu ainda continuo a mesma esperando que alguém de fora venha me socorrer, venha me auxiliar, que alguém de fora venha resolver meus problemas, porque ninguém vai vir. Lamento informar, ninguém vai vir, porque está todo mundo preocupado com seus próprios problemas. Então, nós, adultos, vamos ter que pegar o pacote. E esse pacote, ele tem desafios. E o desafio fantástico é que nós podemos nos transformar e não ser mais o de antes. Não adianta eu querer mudar todo o meu externo e acreditar que eu mudando o meu externo eu vou estar feliz. Nada fora nos traz felicidade, absolutamente nada. Traz uma satisfação temporária, legal, divertido, isso, aquilo, uma viagem, legal a viagem. Mas quando você volta com a experiência da viagem, você não traz o país no teu bolso, você não traz aquilo que você viu dentro da tua bagagem. Tudo fica onde você passou. Então isso nos mostra que a vida é uma passagem. E o que nós fazemos dessa passagem? Nós realmente cultivamos a atenção plena por onde andamos, em cada experiência que fazemos? Ou nós estamos numa experiência já pensando que podemos levar para que representar que nós já estivemos nesse lugar? Então eu não estou vivendo a experiência. Eu estou preocupado mais em ter algo que comprove que eu estive em tal lugar. Então eu estou fazendo uma viagem para terceiros, não estou fazendo para mim. Isso é importante nós olharmos, porque a nossa cultura, infelizmente, ela estimulou muito competitividade, então a gente não se dá conta como em várias coisas a gente tem que mostrar para os outros. E passamos a vida mostrando para os outros o quanto nós somos pessoas maravilhosas, educadas, cuidadosas com os outros. E afinal, ninguém cresce, né? Porque estamos sempre cuidando, né? E nos acumulando de um monte de coisas que o dia que nós falecermos, eles não vão conosco. Tudo fica. Então, a beleza é que o universo nos presenteia tudo para que a gente descubra onde está a felicidade. E aí nós temos que descobrir a felicidade está aqui dentro. A felicidade está num belíssimo encontro interior, numa meditação, numa prece, num mantra. Bem, na realidade, quando a gente faz essas práticas, muitas vezes a gente não precisa de mais nada. A gente fica num tamanho estado de bem-estar que não precisa de mais nada.
né? Mas o outro é importante porque a gente pode celebrar a vida com o outro. E se estivermos com alguém que também está nesse processo interno, serão duas pessoas celebrando a vida, trocando ideias, imaginando oportunidades, um apoiando o outro para crescer mais. Então, para mim, este ano é o ano da gente quebrar o ovo da ilusão que somos. Por isso que eu digo que é um ano complicado. Para as pessoas que não estão num caminhar, né, de autoconhecimento, realmente é um momento muito dolorido e eu me compadeço dessas pessoas, porque não estão se dando conta ou não se deram conta de que tudo aquilo que acreditam, que tudo aquilo em que se prendem, na realidade é maia, na realidade é ilusão. E nós desde pequenos, nós somos seduzidos, né, pela ilusão, né? Às vezes nos prometem, olha, qual é o brinquedo que você quer, isso vai te dar tamanha alegria, felicidade. O brinquedo vem, a criança explora o brinquedo, já descobriu como é, aquele brinquedo já não tem mais sentido. Às vezes a gente diz assim, não, eu vou me dar uma felicidade, agora eu vou pedir umas férias do trabalho, eu vou fazer uma viagem e, meu Deus do céu, isto é que vai ser a felicidade para mim. Eu faço a viagem, lá me divirto, é óbvio, mas quando eu volto, tudo está igual. Aquilo que eu vivi, eu só vou estar energizada para encarar de novo tudo que eu deixei. E eu acho que isso é importante a gente observar. Quantas coisas, muitas vezes, a gente deixa de lado com a ilusão de que, isso está me cansando, eu vou me dar uma pausa, mas eu não trabalho isso que está me incomodando. Eu não paro para refletir por que isso está me incomodando. O que dentro de mim não suporta mais aquele contexto. E os dias passam. E passam rápido, gente, estamos em outubro. Que coisas que eu não me dei conta desde o início do ano. E que ainda me incomodam, mas eu não tomei uma decisão com relação a essas situações. Eu vejo pessoas que chegam insatisfeitas na carreira que escolheram. É triste ver isso. Porque em dado momento, o nosso mundo, ele começou a conduzir os jovens a seguirem a carreira que lhes desse uma segurança financeira. Essa estrutura era muito importante. Conclusão, seguiram as carreiras, mas não são realizados. São infelizes no cargo que ocupam. E o corpo adoece, a alma adoece. E eles olham para trás e veem o tempo que perderam. O quanto hoje, quando um jovem vem e nos pergunta, olha, eu estou em dúvida, que carreira eu sigo, que vestibular eu vou fazer? Melhor é dizer, pensa naquilo que é como uma brincadeira, que você curte bastante fazer. Você imagina brincando naquele papel, porque aí você vai ser feliz. Aí nada vai te faltar, porque o universo tudo provê quando nós estamos no caminho da nossa vocação. Então nós também, neste ano, estamos presenciando essas crises. Pessoas insatisfeitas pelos caminhos que percorreram. E aí precisamos se dar conta que precisa colocar um novo norte, porque ainda tem a oportunidade de escolher. E afinal,
eu digo sempre que toda idade é uma oportunidade de escolher. Acho que não existe uma idade limitante. Às vezes eu ouço e vejo pessoas com 80 anos voltando à faculdade, se aprimorando. Por quê? Porque lá vão conviver com jovens e vão fazer aquilo que eles sempre quiseram fazer. Mas vão fazer algo que interessa para eles em nível de conhecimento para eles. Não é mais para mostrar para a sociedade o quanto eu tenho uma carreira fantástica, né? A minha posição, o meu cargo, não. Quando chegamos nessa maturidade depois dos 60, a gente não precisa mostrar nada para os outros. Essa fase já passou, é lá pelos 30, 40, 50, nós ainda estamos muito cobrados nisso. Mas depois que eu digo que a gente dobra o cabo da boa esperança, porque quando a gente chega aos 60, né, a minha mãe partiu com os 90 bem lúcida, então eu imagino que eu vou muito mais do que ela. Então, um cabo de boa esperança, se até os 60 eu não pude viver muitas coisas, porque haviam tantas responsabilidades, quem tem mais de 60 tem que olhar para frente e dizer, poxa, agora chegou a época de viver. E este ano é justamente a oportunidade de rever. Eu agora em março vou fazer 70 e eu tô vendo assim, o que eu tenho pela frente por mais 40, porque se eu chegar aos 100 e pouco eu vou estar feliz, porque eu quero acompanhar essa grande transformação que nós estamos vivendo, até o mundo se reorganizar todo e as pessoas poderem conviver numa frequência de amor, de respeito, de soma, cada um com seu potencial, agregando para encontrar novas soluções para todas as crises, né, que as gerações anteriores deixaram no planeta e deixaram para a humanidade. Há muito trabalho a ser feito. Então, este ano é um momento significativo, porque nós estamos sendo pressionados a sentir todos os desconfortos que a gente passava por cima até o ano passado. Até o ano passado a gente se iludia com uma festa, com a compra de um produto, com uma viagem, ou um momento grande de prazer, né, para deixar aquele problema de lado. Este ano nós não pudemos fazer nada, nós tivemos que conviver e aí tivemos que ver as diferenças nas relações, tivemos que sentar e conversar, né? A gente disse para as crianças, né, que tem que sentar na cadeira do pensamento. Eu acho que todo mundo esse ano, independente da idade, teve que sentar na cadeira do pensamento para refletir como que está lidando com os problemas nas relações, como é que está lidando com suas necessidades pessoais, como está lidando com a sua saúde física, emocional, mental e espiritual, que são as 4 dimensões que na abordagem integrativa transpessoal a gente trabalha, porque nós precisamos ser inteiros e nós temos que olhar essas dimensões. Como é que nós estamos cuidando delas para nós podermos estar bem? Então nós estamos num ano de sermos sacudidos. E como vamos ser sacudidos? Nos dando conta de certos desconfortos, situações que a gente não se sente bem, que não é confortável, seja ouvindo, que a gente ouça uma coisa que não fechou, que a gente veja, que a gente vá saborear e não é, que a gente toque a experiência e não é isso que eu quero. E não podemos mais sorrir para dizer para as pessoas que não, é tudo lindo, maravilhoso. Não. O que está aqui dentro, ele já está 10 meses, ele não vai continuar aí dentro sem revelar pelo teu corpo. Lembra que o nosso corpo é pura plasticidade.
Então aquilo que nós sentimos aqui dentro, que até o ano passado a gente se enganava os outros, né? Esse ano foi tanto a coisa vivendo, voltando, todas as situações conflitivas, que não dá mais para a gente se enganar e nem enganar o outro. O corpo foi revelando o que não estava bem, seja por somatização com doenças, por dores, por inflamações, seja em decorrência da expressão nossa, da dor de cabeça, da enxaqueca, da dor na coluna. Olha, dor é que não tem faltado. Quantas doenças autoimunes aparecendo. Tudo isso revelando que há uma fragmentação interior. Que aquilo que eu sinto não é ouvido, mas que eu continuo ainda agindo dentro da normose coletiva, dentro daquilo que é considerado normal. E dentro do que é considerado normal, nenhum de nós é um indivíduo único. Se nós olharmos, todos nós somos diferentes. Até gêmeos, a gente vai identificar uma coisinha diferente um do outro. Mas na forma de pensar, nós somos massificados. Com relação a como lidarmos com as emoções, o que é permitido, o que é proibido, somos massificados. Nos nossos movimentos, algumas coisas podem, outras não podem. Somos massificados e não adianta a pessoa se ouvir. Até o ano passado não adiantava. Este ano, esse desconforto está levando as pessoas a se darem conta, peraí, eu não quero isso, eu penso diferente, eu sinto diferente, eu preciso liberar o que eu estou sentindo, eu preciso compartilhar o que eu estou sentindo, eu preciso conversar para ver o que eu estou pensando, se realmente isso é um caminho a seguir. E eu acredito que muitos de vocês receberam contato de amigos ou de parentes querendo conversar, querendo falar, seja por telefone, seja por web, porque cada um ficou com o seu pacote e não tinha mais como passar o tempo se enganando. E nós não podemos mais nos enganar. Eu lembro de uma pessoa que ela tinha câncer. O médico chegou para ela, pediu para chamar todos os filhos. Isso já tem muitos anos. E junto aos filhos, eles disseram, o médico disse aos filhos, olha, a mãe de vocês está com câncer, então ela vai ter 1 ano de vida. O que eu aconselho a vocês, deixem ela viver. Ela era viúva. Deixem ela viver, ela tem 1 ano de vida. Esta senhora se apaixonou. Ela tinha 1 ano de vida. Vou viver ao máximo 1 ano de vida. Mas se apaixonou, encontrou uma pessoa super legal. Os filhos, ninguém se intrometeu na história, porque ela ia ter 1 ano de vida. Passou 1 ano de vida, ela viveu mais uns 30 anos e não faleceu de câncer. Um dia o coração parou. A gente não precisa esperar chegar um momento tão crítico para saber que a gente só tem 1 ano de vida, para a gente resolver viver. Então, temos que ter muita gratidão por um 2020 que está fazendo com que a gente pense que vida nós levamos. É uma vida que dá sentido à nossa própria vida. Ela nos engrandece, ela nos enobrece,
ao chegar no final do dia, de poder deitar a cabeça no travesseiro e poder recordar o dia e dizer, mas que dia fantástico que eu vivi, quanto que eu aprendi, houve situações complicadas, mas eu aprendi mais sobre mim mesmo através das situações complicadas. Eu consegui discernir mais o que para mim não tem mais sentido, que eu não preciso mais carregar pela vida, e aquilo que para mim é importante, aquilo que passa a ser essencial. Se a gente olha, há um grande movimento minimalista para as pessoas serem mais simples, né? Terem uma casa mais simples, terem menos roupa, menos calçados, menos livros, menos coisas. Mas eu acho que a transformação vai ser muito mais profunda e realizadora se nós olharmos para dentro de nós, o que nós carregamos aqui dentro. Quantos apegos que a gente carrega de coisa que já passou, não faz mais parte. A existência terrena é experiência. O dia que eu partir, eu quero poder olhar minha vida e ver assim, poxa, quantas pessoas eu conheci, quantas experiências diferentes eu vivi, quantas coisas sobre mim mesma eu descobri, como eu aprendi a me relacionar com pessoas diferentes, como eu aprendi a viver em lugares diferentes. Essa é a experiência da Terra. Por isso que para mim, a verdadeira busca de transformação interior é quando eu vou para dentro. E nesse dentro eu olho as minhas malas. Que bagagens emocionais, mentais eu estou carregando? O que eu estou levando a cada dia seguinte? Com tanta coisa que eu estiver carregando, a maioria será ilusão. Porque a vida, todos os dias, é nova. Eu não consigo trazer o passado para o presente, nem o futuro para o presente. Mas se eu estiver bem no meu presente, eu vou estar oportunizando para mim mesma e para quem estiver ao meu lado uma experiência nova. Lidando com uma situação, dialogando em cima, eu estou revendo meus conceitos de pensamento e de valores. Então não importa o que eu vivi ontem ou anteontem, aquilo já passou. Conforme eu estiver olhando a experiência que eu estiver vindo, me abrindo para novas experiências, o meu amanhã não será mais como hoje. Esse hoje não existe mais. Amanhã, esse hoje que nós estamos conversando, não existe mais. Vocês vão ver o vídeo, mas eu não vou estar aqui, ok? E aí vem essa parte, né, tecnológica que nos dá a ilusão que a gente continua se encontrando. Não. Mesmo agora, observem, todos nós estamos existindo porque nós estamos nos vendo. Mas na realidade, eu não estou vendo vocês e tocando vocês e nem vocês a mim. Então nós estamos com imagens. E vamos pensar quantas imagens nós carregamos. Quantas relações terminam e nós carregamos a imagem. Não existe mais. Mas eu tenho que me abrir para o novo. O que a vida está me trazendo. Porque cada ciclo que finda é um novo ciclo que vem. E neste momento que nós estamos vivendo, realmente é complicado cada um de nós resolver planejar o que nós vamos desenvolver a partir de agora, porque nós estamos no encerramento de ciclo. E nesse encerramento de ciclo, eu preciso deixar
o que não é mais significativo para mim, refletir sobre isso, me apropriar de minhas sensações, o que realmente é agradável, o que me nutre, as minhas emoções e vivenciá-las, vivenciar a luta das perdas, né? O luto das perdas, mas não ficar o tempo todo nisso, faz parte, perdas fazem parte, elas são necessárias para que o novo venha para a nossa vida. Então, depois de nós nos darmos conta do que não precisamos mais levar adiante, nós podemos refletir, mas como eu quero viver agora? Que pessoa dentro de mim quer renascer para o mundo? E para essa pessoa que vive dentro de mim, que nunca morreu, graças a Deus, né? Porque é a chama da vida. Essa chama da vida, como vai querer se manifestar a partir de agora? Se a partir de agora eu me dou conta de tudo que não me interessa, eu aprendi com tudo, eu já tenho um saber maior, e essa sabedoria não é unicamente para nós de uma maturidade maior. Um jovem tem experiência, ele também tem chance de ter sabedoria na medida que ele reflete em cima do que ele viveu. Então não vamos carregar o passado, vamos nos dar conta. O que eu tinha que aprender era isso. Ok, isso aqui ficou para trás e deixa eu me abrir para o novo. E a mão de Deus sempre nos traz algo novo. Que a gente possa se ampliar mais com a bagagem que a gente traz e o que nós temos ainda que a gente não explorou. Vamos parar e pensar o quanto realmente nós conhecemos os nossos potenciais, o quanto mesmo nós conhecemos nossos dons, nossas habilidades. Nós somos muito acostumados a viver sempre na mesma experiência. A gente tem receio de experimentar algo novo. Mas se a gente experimenta, se a gente explora, meu Deus, a gente se espanta. Meu Deus, como eu podia fazer tanta coisa que eu nunca tive ideia. Mas é que a gente ousou. E nós estamos precisando ousar mais. Quando nós largamos o passado e passamos a viver o presente, observando as situações que vêm em nossa direção, e nós não nos acuarmos, mas nós darmos um salto para fazer uma nova experiência, nós vamos nos descobrir muito mais fantásticos do que nós imaginaríamos ser. E essa é a beleza da vida. Quantos saltos quânticos vamos dar daqui para frente? Imaginemos a águia, né? Poxa, a águia nos ensina. Ela, aos 40 anos, ela se tira as penas todas, o bico, tudo, e é o final de um ciclo e início de outro. Nós somos águias. Nós não somos galinhas que ciscam para baixo. Nós queremos alçar voos altos. E para fazer esses voos, nós temos que abrir as asas, que são os nossos braços. Esses braços que se estendem dos nossos hemisférios. Parem um pouco e pensem, quando a gente tem um problema no ombro ou no braço, o que está vendo? Que voo que eu quero fazer que minha mente limitada diz que eu não posso e que aí me deu problema? Tudo podemos, se é para o nosso bem e se é para o bem de quem está no nosso entorno. Se for para o bem do planeta, porque agora temos que pensar na Terra também. Ela não aguenta mais tanta agressão. E é importante refletirmos numa coisa. Chegamos num ponto em que as mulheres que representam a Terra
elas não aguentam mais agressão. Assim como a terra não aguenta mais agressão. Esse é um convite ao princípio masculino dentro de nós, o mental, a ele ser mais sensível, a pensar no outro quando agimos, para não invadirmos o território do outro como se ele fosse um objeto, para pensarmos na forma como olhamos o outro. Não pode ser um olhar que invada o outro e domine o outro. A nossa fala, que vem do nosso pensamento, ela também não pode ser violenta, ela não pode ser uma espada que fere o outro. Então todos nós temos um princípio masculino e um feminino, e nós precisamos analisar isso. De que maneira nós estamos conseguindo nutrir esses dois lados, ampliar o nosso conhecimento, aprimorar a nossa forma de pensar e incluir a afetividade, a sensibilidade. Porque dessa forma, todo mundo vai ficar confortável em se relacionar. Eu acho que não há mais espaço para tanta agressividade, para tanto preconceito, para tanta crítica. A humanidade não aguenta mais, ela está adoecendo. A Terra não aguenta mais, ela está adoecendo. E só cada um de nós, ao tomarmos consciência do que nós estamos fazendo com a nossa terra, porque o nosso corpo é a terra, a começar por aqui, na sua própria individualidade, nós vamos poder mudar a humanidade, nós vamos poder mudar o mundo. Porque na medida que eu cuido para não ferir o outro, eu vou pisar sobre a terra com mais leveza. Eu vou cultivar mais as flores, as árvores, os rios limpos, o oceano limpo. Assim como eu vou cultivar boas relações, bons diálogos, palavras reconfortantes. É um momento que nós precisamos dar conforto um ao outro. Não há uma pessoa no mundo que não esteja em sofrimento. Alguns em sofrimentos terríveis, que eles talvez não encontrem um caminho de luz diante deles. Outros estão conseguindo levar melhor a sua cruz. Outros que já vêm numa caminhada de autoconhecimento, já estão conseguindo carregar a sua cruz. E quando a gente consegue carregar a nossa cruz, a gente tem mais compaixão por cada um que passa na rua ou ao nosso lado, na nossa vida. E a gente olha com compaixão, mesmo que a pessoa esteja revoltada. Porque a gente sabe que aquela pessoa ainda não se deu conta de quem realmente ela é. Ela ainda está massificada por tudo aquilo que a sociedade vende como sinal de uma pessoa realizada, de sucesso. E quem não consegue alcançar isso
se sente um lixo. Então eu queria convidar vocês a abrirem mais a escuta, abrirem mais o olhar, sentirem mais o toque do mundo, olhar as palavras, a sonoridade das palavras e cuidarem para que essas palavras elas cheguem no outro com o saber, não com uma crítica ou um julgamento. Não há um ser perfeito na face da terra. Todos nós estamos aqui para aprender a ser quem realmente somos. E estamos com a nossa mente cheia de regras do que o mundo diz que devemos ser. Vamos limpar esse lixo da nossa cabeça. Vamos nos libertar de todos os receios. Acredito que estamos vivendo num ano em que muito deveríamos aprender com o grande mestre Jesus, que andou no meio dos leprosos, que se relacionava com todo mundo, que somou com ele discípulos que não tinham saber nenhum. Ele não escolheu os melhores. Ele acreditava que cada um poderia descobrir o potencial que é e ser amado do jeito que está naquele momento no mundo. Porque cada um de nós está na forma que pode estar, nem mais e nem menos. Então, se amem. Amem a todos que estão no seu entorno. Perdoem os seus próprios erros, os erros dos outros. Lembrem-se que estamos aqui para aprender a ser humanos, mas humanos sábios, humanos que têm um coração que tem sensibilidade, mas tem inteligência também, ele jamais vai atingir os outros. E uma mente que também tem sensibilidade e vai pensar muito antes de agir para não machucar ninguém. E assim vamos poder dar as mãos. E vamos poder seguir adiante nesse mês de outubro. Seguir adiante em todas as dificuldades que aparecerem. Olhar para o céu. Saber que o sol vem todos os dias, mesmo que esteja muita nuvem. O sol está lá. Esse poder maior está sempre à nossa volta. E estamos firmes sobre a terra. Esta terra que nos acompanha desde os primeiros passos. E o nosso corpo é dela. Vamos cuidar de nosso corpo como cuidamos também a partir de agora da terra. E vamos seguir juntos. Esse é meu recado de hoje. Pelo tempo, eu não vou poder fazer nenhuma meditação nesse momento, que hoje eu falei bastante, mas é a inspiração que me veio. Eu desejo que vocês tenham um final de semana muito consciente e que o universo os abençoe em seus passos, com muito discernimento para saber bem a escolha, que seja aquela que seja benéfica a cada um e a todos que estão à sua volta e ao planeta também. Que haja muito amor entre todos nós, que a gente não guarde amor dentro. O amor é para ser doado e compartilhado. E que a gente conceba muita nova consciência. Todos os dias a gente se transforme. Que não fiquemos rígidos. A rigidez, a partir de agora, é inconcebível.
e muita compaixão por aqueles que vocês encontrarem que estão vivendo um grande sofrimento, porque ainda não se deram conta do caminho. Irradiem amor, irradiem luz, orem por eles. Todos precisamos de muita luz, de muito amor, de muita oração. Um abraço para todos vocês e até quinta-feira que vem, às 5:05 da tarde. Eu estarei aqui para conversar com aqueles que quiserem me escutar por mais uma hora, tá? Tudo de bom para vocês.